Transbordou e destruiu a rua. Essa casa, ela ficava numa rua. E vejam só a força da água atrás da casa. A gente não sabe ainda como essa casa está de pé. Parece que uma grande tromba d'água atingiu essa região e ela veio arrastando tudo. Há 2 anos, o mundo parou para assistir à maior tragédia climática da história do Brasil. A fragilidade da vida se revelou em um número assustador: 911 mortos. Quem teve chance mostrou bravura, numa luta quando se tem a vida por um fio. Então eu botava água na boca e dava na boca dele. Aquele primeiro contato que ele viu que era água, ele agarrava no meu rosto assim e abria a boca igual quando ele pede comida para pedir água. Sobreviventes que pareciam não acreditar que tiveram uma segunda chance de respirar. Guarda elas! Amarra ela aí! Se amarra forte, Laí! Laí, amarra bem forte, Laí, pelo amor de Deus! Vem, puxa logo! Puxa! Puxa, rápido, aí! Puxa pela parede! Ai, da gente, É isso aí! Em 2 anos, a tragédia se mostrou muito maior. A cada dia, a cada obra que não saiu do papel, foi ficando mais e mais evidente. Se antes o poder público ignorava o risco, agora passou a tentar encontrar justificativas para não recuperar, para não atender a quem tanto sofreu e não evitar os outros desastres que só vieram a aumentar os números de flagelados. A Serra testemunhou uma outra tragédia, a da omissão, do desvio de verbas, da corrupção. Nesses últimos 24 meses, quanto mais o povo sofreu, mais se uniu e descobriu a possibilidade que não se revelou em meio à lama, a de virar o jogo e reconstruir. De encher de esperança quem mal nasceu e já caiu sob a sombra da calamidade. Redesenhar uma das regiões com o maior potencial turístico do Brasil e seguir a vida, apesar da dor, que traz uma emoção às vezes incontrolável. A gente tem que se segurar, e eu tô falando bem baixinho porque as pessoas nesse momento aqui, elas estão empenhadas nessa conexão com a espiritualidade, com a religião de cada um. Hoje o RJ se une às milhares de vítimas para relembrar essa dor, sentir as perdas, sim, mas para repensar tudo e fazer diferente. Se não dá para trazer de volta a vida que se foi, que se consiga tocar a vida que restou. Olá, hoje o RJ Inter TV Primeira Edição traz toda a cobertura desse dia em que a tragédia na Serra completa 2 anos e traz também as outras notícias desse sábado, 12 de janeiro de 2013. Um acidente grave na Via Lagos, à altura de Araruama. 6 pessoas estavam dentro de um carro com destino à região dos Lagos. Todas morreram. Morte também em Macaé, um casal foi assassinado a tiros. Em Maricá, troca de tiros termina com a morte de um assaltante. E tem também notícias boas, cultura. O show que emocionou muita gente em Campos ontem. Mãe e filha, Luísa Posse e Zizi Posse, cantaram juntas numa apresentação inesquecível. O RJ Primeira Edição está no ar.
Olá, muito boa tarde para você. Há 2 anos acontecia a maior catástrofe climática do Brasil. Uma data que realmente não pode ser esquecida, até porque de esquecidas já bastam as vítimas, que não viram, por exemplo, a entrega de uma casa popular sequer nesse tempo todo. Por isso, hoje o RJ Inter TV Primeira Edição está na cidade de Nova Friburgo, depois de passar por Petrópolis, Teresópolis e também São José do Vale do Rio Preto. Hoje a gente está em Friburgo para mostrar um dia de lembranças tristes para toda a região serrana. Quem está lá é o Leandro Oliveira. Vamos conversar com ele. Leandro, muito boa tarde para você. Onde que você está agora? Boa tarde, Antônio. Boa tarde a todos que nos acompanham. Eu estou na Praça do Suspiro, aqui no centro da cidade, um lugar que se transformou num marco da recuperação, da reconstrução de Nova Friburgo. Esse lugar aqui foi bastante castigado em janeiro de 2011. Aqui a gente tem o teleférico, o mirante do teleférico, de onde houve um grande deslizamento de terra que destruiu um dos principais pontos turísticos aqui da cidade, que é a Igreja de Santo Antônio. Ela ficou completamente destruída em janeiro e essa praça aqui ficou totalmente tomada pela lama, carros encobertos, um cenário de destruição que com certeza ainda está na mente de muitos friburguenses. Daqui foram feitas uma das primeiras e mais impressionantes imagens daquela tragédia de janeiro de 2011. Aqui nessa praça também a gente tem a Praça das Colônias, onde são representados os colonizadores de Nova Friburgo, e o Teatro Municipal, palco de grandes espetáculos aqui na cidade. Hoje a gente vê um cenário diferente daquele que foi registrado em janeiro de 2011. A praça está sendo usada pelos turistas, usando como passeio aí de cavalos, tradicional aqui de carroça em Friburgo. E aqui também foi construído um memorial em homenagem às vítimas. A gente está vendo aqui do lado esse memorial que foi construído pelo Gama, um grupo de artistas plásticos aqui da cidade, representa a força da população aqui de Nova Friburgo. Nele estão gravados os nomes das 428 vítimas daquela tragédia que atingiu a cidade. Nova Friburgo foi a cidade onde mais morreu gente. A gente preparou uma reportagem para relembrar toda aquela história. Acompanhe agora. Uma enchente devastadora. Encostas vieram ao chão em minutos. Ao todo, 2.500 pontos de deslizamentos. A cada curso de rio que mudou, mudaram os cursos de milhares de vidas. Mas o destino de muitas dessas pessoas foi trágico no dia 12 de janeiro. Nova Friburgo foi a cidade que registrou o maior número de mortos, 428. Ruas foram fechadas, comunidades inteiras isoladas. 3.500 friburguenses ficaram desabrigados. No irreconhecível centro da cidade, a dificuldade de encarar a tragédia que transformou Nova Friburgo. A cidade nunca mais seria a mesma. Conheceu ao mesmo tempo a dor e a força para buscar a superação. Aqui na Praça do Suspiro também tem homenagens às vítimas, homenagem especial no dia de hoje. Aqui a gente vê, foram colocadas cruzes brancas para homenagear as vítimas. Muitas pessoas já passaram aqui pela manhã para deixar, as homenagens para essas vítimas, também com flores, rosas vermelhas e rosas brancas. Isso foi organizado pelo Gama também. Eu vou conversar agora com o Chico Figueiredo, que é um representante desse grupo aqui na cidade. Muito boa tarde para você, Chico. Muito obrigado pela participação aqui na RJ. Como é que está sendo essa homenagem aqui hoje? É uma homenagem de reflexão, né? Eu acho que nós já choramos bastante nesses 2 anos. Enfim, a gente acredita no povo friburguense, a gente acredita na população através do seu trabalho, da sua garra. Então isso aqui é para a gente refletir, né? Não mais chorar. Acho que todo mundo já chorou o que tinha que chorar. Então é para a gente ter um pouco, pensar Nova Friburgo na felicidade do povo que trabalha, no povo que está aí tentando levantar a nossa cidade através da sua força. Então é mais uma manifestação cultural, né, para reflexão mesmo. E teve também alguns toques de silêncio aqui hoje. Durante o dia todo nós estamos fazendo de meia hora toque do silêncio, mas para a pessoa refletir, né? O toque de silêncio sempre é bom ouvir e refletir. Ou tem gente que está vindo rezar um Pai Nosso, a gente vai, de manhã já tentamos fazer um abraço aqui ao memorial. Enfim, nós estamos aqui o dia inteiro mesmo para refletir e não deixar cair no esquecimento a nossa tragédia, que realmente foi terrível para a nossa cidade. Muito obrigado pela participação. Então as homenagens permanecem durante toda a tarde. É importante, é triste lembrar dessa data, mas é importante vir aqui prestar homenagem. Então, quem quiser, o espaço está aberto aqui. Antônio. Leandro, antes da gente falar um pouquinho das outras cidades, eu queria que você contasse, parece que aí em Nova Friburgo, além desse ponto onde você está agora, há outras manifestações também relembrando esse dia da tragédia. Parece que uma distribuição de fitas pretas também. Conta pra gente o que mais está acontecendo.
Antônio, essa manifestação aconteceu na madrugada de ontem para hoje. Daqui a gente não consegue ver muito bem, mas é logo aqui perto, na avenida, uma das principais avenidas de acesso aqui à cidade. Os manifestantes espalharam fitas pretas ao longo de toda a avenida para relembrar também essas vítimas aí, em sinônimo de luto a todas as famílias que foram atingidas por essa tragédia. Antônio. Leandro, agora vamos falar um pouquinho de Teresópolis. Você esteve na cidade de Teresópolis ontem, né? Conversou com muitos moradores, sentiu, percebeu bem como é que está a comoção por lá e também as manifestações para relembrar esses 2 anos da tragédia. O que você viu por lá? Antônio, realmente as pessoas ainda têm muita dificuldade de falar sobre o assunto, mesmo depois de 2 anos, né? 2 anos é pouco tempo para esquecer, mas é muito tempo para quem sofreu de alguma forma essa tragédia. E por lá hoje também tem homenagem às 4 horas da tarde na Praça Santa Teresa, no centro da cidade. Vai ter um grande abraço a essa praça para homenagear as vítimas. Durante toda a semana, a Associação de Vítimas da Tragédia lá de Teresópolis distribuíram nas comunidades mais atingidas fitas e bandeiras brancas, pedindo paz e também pedindo solução para os problemas causados por aquela chuva de janeiro de 2011. Segundo a organização, são esperadas 1000 pessoas lá na cidade de Teresópolis hoje, a partir das 4 horas da tarde. Antônio. Leandro, agora vamos falar um pouquinho de Teresópolis, ainda falando da tragédia na Serra. Parece que teve uma manifestação lá do pessoal do Vale do Cuiabá que está totalmente insatisfeito com o tratamento dado nesses 2 anos, né? Isso mesmo, Antônio. Teve protesto lá no Vale do Cuiabá, em Petrópolis. Os moradores lá do Vale do Cuiabá se reuniram em frente ao terminal Itaipava na manhã de hoje, mesmo debaixo de muita chuva. As placas e cartazes reclamaram a demora, né, das soluções, da construção das casas populares que até hoje não foram entregues à população. E alguns moradores cobravam também mais rapidez na negociação com o INEA, para que fossem feitas as obras de forma mais rápida. Os jovens do bairro usaram percussão para fazer barulho e gritaram palavras de ordem lá na cidade. Os vereadores também participaram dessa manifestação lá junto com os moradores e os manifestantes também vão recolher durante todo o dia água e mantimento para as vítimas da chuva no distrito de Xerém, em Duque de Caxias. Antônio. Leandro, muito obrigado. A gente já volta a se falar. Bacana essa manifestação do pessoal lá de Petrópolis, né? Apesar de tudo que eles sofreram, agora eles estão usando essa experiência para ajudar o pessoal de Xerém. Obrigado, a gente já volta a se falar. E agora, mudando de assunto, uma família inteira morreu ontem à noite em um acidente na Via Lagos. A batida entre um carro e um caminhão aconteceu no início da noite, no quilômetro 37, é bem ali na altura de Araruama. Eu estive lá e conferi, vamos ver. Nenhuma das 6 pessoas que estavam no carro sobreviveu. O automóvel ficou dilacerado. O outro veículo envolvido no acidente é aquele caminhão que foi parar no matagal. Os 3 ocupantes do caminhão passam bem. Das 6 pessoas que ocupavam o carro, 2 eram crianças. O motorista do caminhão foi levado pelos policiais para registrar a ocorrência. Já o carona disse que a condutora do carro perdeu o controle em uma curva, invadiu a contramão e só parou ao bater de ré. Lá de cima ali, já veio bambeando de lá para cá. Aí o carro deu 3 rodadas no meio da rua, mas pensei que o carro ia para lá. A gente pensou que o carro ia para lá, a gente estava devagarzinho. Aí quando jogou pro canto aqui, ela colidiu de ré, pô. Ele já veio da curva desgovernado? Já veio desgovernado. Ela perdeu o controle, deu 3 rodadas. Como os 2 veículos foram para o acostamento, o trânsito não ficou prejudicado depois da batida. O carro seguia no sentido Cabo Frio e tem placa do Rio de Janeiro. Já o caminhão ia para Nova Iguaçu, depois de entregar alimentos na região dos Lagos. O fim de semana de Luiz Fernando começou com um grande choque. Eu penso logo nos meus filhos. É a árvore que a gente ia encontrar ali de frente ali. Passamos do lado de uma árvore ali. Cheguei aqui, abracei meus filhos. Os corpos de Ana Cláudia Oliveira de Araújo, de 41 anos, condutora do veículo, e também de José Alves de Araújo, de 71 anos, de Márcia Oliveira de Araújo, de 39 anos, e também de Nelza Oliveira de Araújo, de 71 anos, e das 2 crianças, foram todos levados para o IML de Araruama. Os 3 ocupantes do caminhão, como a gente já mostrou, não ficaram feridos. Um outro acidente foi registrado hoje por volta das 7 da manhã no bairro Codim, em Campos.
Um carro branco que você vai ver aí nas imagens bateu de frente com o poste, na verdade um carro preto, como você pode ver. E mesmo com um forte impacto, ninguém ficou ferido. 3 pessoas estavam dentro desse veículo na hora do acidente. Elas contaram que um outro carro teria esbarrado no veículo delas e com o susto, o motorista perdeu o controle. A colisão foi no cruzamento entre as ruas Professora Carmen Carneiro com a Murilo Peixoto, no bairro Codim. Estava chovendo no momento do acidente e o outro carro fugiu do local. A gente volta já, volta em instantes e traz histórias de gente que até hoje procura vítimas desaparecidas na tragédia de 2011. E também a construção de casas populares que iriam beneficiar esse pessoal todo e dar uma vida mais digna. Essa construção está atrasada em muitos lugares. A gente volta já, agora 12h19. Dois corpos foram encontrados ontem na estrada da Areia Branca, às margens da RJ 106, em Macaé. De acordo com a polícia, as vítimas foram mortas com vários tiros. O corpo de Valdinei Carlos de Souza, de 40 anos, estava dentro de um carro. E o da mulher, que estava ali próximo, ainda não foi identificado. O corpo dessa mulher estava bem perto do veículo. A polícia investiga o caso. Nós agora voltamos com a cobertura dos 2 anos da tragédia na região serrana do estado do Rio de Janeiro. E todo esse tempo se passou, muitas promessas foram feitas, a gente mostrou várias delas aqui no RJ e muita gente que perdeu tudo na enchente e ficou desabrigada ainda espera uma solução. A construção de casas populares que iriam beneficiar esse pessoal e dar uma vida mais digna está atrasada em muitos lugares. Dona Donília ainda tenta um recomeço, mas é difícil apagar da memória as imagens do dia 12 de janeiro de 2011. A casa onde vivia com a família no Córrego Dantas, que demorou 20 anos para ser construída, hoje está em ruínas. A aposentada se emociona com a situação. Sinceramente, eu tenho dia que eu não sei. Tem dia que... A senhora chora muito? Muito. Porque é difícil. É muito difícil, a gente não tem condições. Se eles pagassem mais um bocadinho, liberassem para comprar pelo menos um terreno, a gente fica mais tranquilo, mas nem isso faz. E casa não tem, gente. A gente já procurou todo lugar, olaria, cordoeiro, chácara, todos os lugares que a gente vai, a casa no valor de 190 a 200 mil. Como que a gente vai comprar uma casa? Não tem condições. Se puder ajudar, gente, qualquer coisa, seja uma casa pequena, quem tiver condições de me dar uma casa, vai me dar alegria. Porque eu não tenho alegria. Em cada canto da cidade é possível encontrar alguém que até hoje sofre as consequências das enchentes e deslizamentos de terras. Seu José é um exemplo disso. A casa dele no bairro Village está interditada há 2 anos. Mas ao fazer o cadastro no aluguel social, o aposentado recebeu esses documentos, que segundo ele, dão direito a um apartamento que será construído em Nova Friburgo pelo governo do estado. Esse documento é como se fosse a chave do meu apartamento. Para mim ter isso aqui como o maior documento da minha vida. As 50 casas populares estão sendo construídas neste terreno da prefeitura, no loteamento Parque das Flores, mas em passos lentos. Os imóveis de alvenaria, de 40 metros quadrados, eram para ter sido concluídos em novembro do ano passado. Mas o prazo não foi o suficiente. De acordo com o secretário de Obras, Cláudio Domingues, até março deste ano, as unidades ficarão prontas. Um gasto para os cofres públicos de R$1,5 milhão de reais. Neste mesmo local, outros 150 imóveis também estão sendo construídos, só que de chapas de aço. Essa obra é de responsabilidade do governo estadual. Pelo menos 20 casas deveriam ter sido entregues no dia 21 de dezembro do ano passado. Mas essa é mais uma obra que não ficou pronta no prazo. Enquanto em 2 anos as casas prometidas pelo Estado e pelo município não foram entregues às famílias desabrigadas com a tragédia de 2011, voluntários trabalharam bastante aqui no Distrito de Amparo. 7 casas foram construídas em menos de 5 meses. Foi um trabalho de ajuda humanitária, um trabalho voluntário, em que nós tivemos em alguns finais de semana até mais de 200 pessoas aqui trabalhando no canteiro de obra. Aqui foram 7 casas, em Campo do Coelho já a obra de 9 casas já terminou. E estão sendo construídas mais 33 em Teresópolis também para contemplar os irmãos que perderam as suas casas lá também. Seu Manuel está feliz da vida. Foi contemplado com uma das casas feitas pelos membros da Igreja Testemunhas de Jeová. Muito feliz aqui que nós construímos aqui as Testemunhas de Jeová, no país inteiro participou.
É uma construção feita assim, por voluntário. Todas as pessoas são voluntárias. Vieram as pessoas do Mato Grosso, do Brasil inteiro, ajudou aqui. E a gente estamos muito felizes. E como é que é a sua casa? Minha casa é essa que você está vendo aí, eu e minha esposa, um quarto, uma sala conjugada com uma cozinha, um banheiro. Essa aí para minha esposa está o melhor possível. A Secretaria Estadual de Obras informou por meio de nota que vai entregar até o final de março deste ano, em Nova Friburgo, as 150 unidades habitacionais no Parque das Flores e outras 140 unidades no Caminho do Céu. Milhares de pessoas tiveram a vida afetada por essa tragédia natural. 2 anos já se passaram e muitas famílias ainda não conseguiram superar o trauma e nem se reerguer. Nas montanhas da região serrana do Rio, feridas que demoram a cicatrizar. A vida saiu do lugar e nunca mais voltou ao normal. Para Cláudia, a dor maior é o desaparecimento de Ana Clara, de 2 anos, filha do casamento com André. É muito difícil, olha, essa época do ano assim, né, que já vai para 2 anos agora, dia 12 de janeiro, é muito difícil. Desde o dia que eu perdi minha filha, eu não comemoro Ano Novo, eu não comemoro Natal. Eu passei aqui sentada, eu não consigo fazer nada para comer. É muito difícil, você não tem noção do que eu estou falando, é uma dor. Aqui no meio desse matagal ficava a casa de Cláudia e André. Não sobrou nada a não ser o piso. Segundo a família, chovia muito forte naquela madrugada do dia 12 de janeiro. Assim como agora, a água subiu rapidamente, mais de 2 metros, e acabou amolecendo essa terra ao lado. Por isso, o barranco cedeu. O pai, a mãe e a filha foram arrastados pela correnteza. A criança desapareceu. Toda vez que volta aqui, desespero para o pai. A mãe nunca teve coragem. Minha vontade, minha vida é de encontrar ela, né? Amo isso. De poder ver ela, poder abraçar, sentir ela. É só isso. Isso aí a gente constrói de novo, mas... Órfãos da enchente. Segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, 156 pessoas ainda estão desaparecidas nas 7 cidades atingidas pelo maior desastre natural do Brasil. 911 pessoas morreram. Muitos moradores, até hoje, não receberam o aluguel social. 5.000 casas populares foram prometidas pelo governo do estado, mas elas ainda não estão prontas. A de Úrsula foi condenada e está na fila de demolição. Ela tenta reconstruir a vida neste pequeno salão de beleza. Complicado, até para me receber, de repente, eu não posso atender, tá uma cliente esperando eu atender outra, porque não tem local para alguém estar aguardando. Agora são 7 horas da noite. Os clientes foram embora e Úrsula deveria ir para casa, mas não consegue. Há quase 2 anos, ela mora no mesmo local onde trabalha. Isso porque até hoje ela não recebeu o aluguel social. Eu me sinto desamparada, injustiçada. O governo do estado justificou a demora na entrega das casas e fez nova promessa. Depois que nós achamos esse terreno, tem todo o trabalho burocrático de desapropriação. Eu acredito que no 2º trimestre desse ano, a gente já começa a inaugurar as primeiras unidades habitacionais. A tragédia foi horrível, mas depois disso a tragédia política foi muito pior do que isso. Porque talvez eu pudesse estar recebendo meu aluguel social, caso não houvesse a outra tragédia além da tragédia natural, né? Então eu fico muito revoltada por saber que eu estou pagando por algo que eu não fiz, que eu não cometi. E está pagando também por anos de abandono, né? Daqui a pouco a gente volta com o RJ. Você vai ver aí agora imagens ao vivo da cidade de Nova Friburgo. O Leandro Oliveira continua por lá. Nós vamos saber quais os planos da prefeitura, da nova prefeitura, do novo governo, para ajudar a recuperar a cidade ainda mais, para melhorar e acrescentar mais àquilo que já foi feito. A pouca coisa que já foi feito. Agora 12h29.
Um assaltante foi morto na noite de ontem em uma troca de tiros com a polícia de Maricá. Ele fugia pela RJ 106 em um carro com mais 2 criminosos quando foi baleado. O homem foi socorrido pela PM e levado para um hospital em São Gonçalo, mas não resistiu. O nome do criminoso não foi divulgado. Ainda de acordo com a polícia, o assaltante e mais 2 homens que acabaram fugindo tinham assaltado 2 lojas de materiais de construção no bairro Inoã e em São João do Imbaçaí. Eles levaram dinheiro e computadores. R$ 550 e um revólver calibre 38 foram apreendidos no local onde o assaltante morto foi socorrido. A polícia ainda procura os 2 fugitivos. E mais um capítulo na história do transporte coletivo da cidade de Petrópolis. O prefeito Rubens Bontempo determinou hoje o fim da intervenção nas empresas de ônibus Petrópolis, Autobus e também na Aviação Esperança. Ele ainda pediu que os interventores nomeados em 2010 façam um relatório final sobre como foi todo o processo. Foi criada ainda uma comissão para apurar indícios de irregularidades nos processos de intervenção e na licitação para a contratação das novas empresas de transporte público que hoje operam na cidade de Petrópolis. Agora a gente segue falando dos 2 anos da tragédia na Serra. Hoje a nossa unidade móvel de jornalismo está em Nova Friburgo. Vamos voltar para lá. O Leandro já está aqui no telão. Leandro, você está aí com um representante de uma associação de moradores de uma localidade que foi das mais devastadas, né? Exatamente, Antônio. A localidade é o bairro Floresta, aqui em Nova Friburgo, que foi bastante castigado pela tragédia em 2011. Segundo dados da associação, 44 pessoas morreram naquele local. Eu estou aqui com o Valsenir Faria, que é presidente da Associação de Moradores lá do Floresta, que vai conversar um pouquinho para a gente para falar como é que está a situação do bairro hoje, depois de 2 anos. Como é que está lá, como é que está sendo viver lá durante esse tempo? Boa tarde, Leandro. A gente está triste, porque 2 anos se passou, nada foi feito e ontem para nós foi um pesadelo. A gente lá, meia-noite, a gente estava acordado no bairro lá e você passava aquele filme daquelas mortes de 44 pessoas que morreram e nada foi feito lá em cima. Lá. Você vê lá que os entulhos estão lá ainda de obra, estão lá, as casas continuam penduradas, muitos moradores ainda não recebem aluguel social e você não tem aonde correr. Então a gente já tira em cima, atrasado, um povo esquecido. E você vê tantas obras sendo feitas aqui no centro da cidade e nos bairros carentes lá, nada está sendo feito. As pessoas continuam morando nas áreas atingidas? Continuam morando, sim, Leandro. O pessoal continua morando porque o pessoal não recebe aluguel social e não tem para onde ir. Então você vê, a gente fica preocupado, que se nós temos uma galeria lá em cima, que está entupida, desde 2011 a tragédia. E aquilo lá, se vir acontecer essa tragédia, vai matar muito mais gente ainda. E até hoje, as nossas autoridades não foi lá ver aquilo, só vão ver depois de acontecer a desgraça. Então, eu já estou avisando agora que é uma tragédia já anunciada. Temos uma pergunta no estúdio com o Antônio. Antônio. Leandro, eu queria que o seu Valsenir explicasse para a gente, teve gente que não teve opção, né? Ficou lá na área de risco. Eu queria que ele contasse qual é o perigo dessas pessoas, o que elas estão sofrendo hoje e como é que acaba sendo os dias de chuva, né? As pessoas devem viver em constante pânico. Ok, o Antônio está perguntando lá no estúdio como é que é a situação dessas famílias que vivem nessas áreas de risco. Elas não têm muita opção. E como é que é o dia delas lá? Como é que é conviver com chuva, quando chove forte? Como é que elas fazem para se proteger? O que acontece? Quando chove, quando está chuva forte, o pessoal ele sai para a rua, com criança no colo, e lá tem um plano de apoio. Mas o nosso plano de apoio, nós temos duas barreiras caindo, uma para o lado de cima da rua e a outra para o lado de baixo. Então, quando você corre para o plano de apoio, as casas você pega no meio do caminho. Então, nós ficamos igual cego em tiroteio, não sabemos para onde ir. Muito obrigado pela sua participação aqui no RJ. Realmente, a gente vê aqui no centro da cidade, as coisas começaram a acontecer, a gente mostrou aqui na praça no início do jornal, a igreja sendo restaurada, a obra de contenção que começou a ser feita na encosta ali do mirante do teleférico, mas essa é a realidade do centro. Em algumas localidades, como no Floresta, em outras da cidade, os cenários continuam o mesmo. Eu vou conversar agora com o prefeito eleito da cidade, Rogério Cabral, que vai falar pra gente como é que vai ser o período daqui para frente, o que vai ser feito para resolver esses problemas? Boa tarde para você. Quais são os planos para agilizar as soluções para tantos problemas? Boa tarde. Nós estamos procurando parcerias. O orçamento do nosso município é um orçamento pequeno e eu tenho menos de 20 milhões para investimento na cidade. Portanto, nós estamos aí buscando parceria com o governo do estado, com o governo federal. Já temos 96 milhões de reais liberados.
e as licitações começam agora já em seguida. São 26 obras de encostas que vão ser feitas aqui no nosso município. E já estamos também em contato com o Ministério das Cidades e da Integração, já em busca de outros projetos para que a gente possa atender todas as comunidades do nosso município, principalmente as comunidades mais carentes. Muitas comunidades ainda que vivem em situação de risco aqui na cidade. Elas precisam saber até quando isso vai ser uma realidade para elas. Qual é a previsão para que essas obras nas encostas fiquem prontas, para que elas estejam protegidas? E qual é a previsão para que as casas sejam entregues finalmente? As obras, eu não posso te dar um prazo de final das obras, mas de início, a partir de março, com certeza, nós já estamos dando início em algumas obras de encosta nessas áreas mais carentes. E as casas também, já no primeiro trimestre nós vamos começar a fazer a entrega das casas. Tem a do Parque das Flores, que já estão em fase final, e temos também lá na Estrada do Céu, que vão começar a ser entregues as primeiras residências também já logo no início do ano. Foi relatado aqui também pelo representante lá do Floresta que muitas pessoas não recebem aluguel social. Como é que está essa situação, o cadastro dessas pessoas, para que elas possam receber, já que não receberam as casas ainda? Nós estamos fazendo, foi feito um recadastramento novo e a nossa secretária já esteve no Rio de Janeiro em busca de mais recursos e nós já conseguimos trazer agora o aluguel social para as pessoas ali do Três Irmãos, onde teve aquele desabamento por último, e vamos conseguir para outras pessoas também que ainda não estão recebendo. É um trabalho que nós estamos fazendo agora, nós estamos aí no 10º dia de governo, estamos organizando, estruturando bem a secretaria, vai ser uma secretaria que vai trabalhar com toda a infraestrutura necessária por parte da nossa gestão, para que a gente possa dar o retorno a essas pessoas que tiveram tanta dificuldade e que ainda passam por esses momentos difíceis. Algumas pessoas também às vezes reclamam, como foi uma reclamação aqui agora do presidente da associação, de um lugar seguro numa hora de chuva forte, e encontram às vezes dificuldade para achar esses lugares. Vai haver alguma reestruturação desses pontos de apoio, alguma remodelagem desse plano de ação para proteger as comunidades, as pessoas nessas comunidades? Sem dúvida, nós mantivemos a mesma estrutura que estava, o Coronel Mori, que é o secretário de Defesa Civil, porque ele está coordenando todo esse trabalho. E hoje ele está com uma estrutura ali de veículo, de pessoal, de local, de apoio. Caso haja necessidade, se Deus quiser não vai haver, mas nós vamos reestruturar, vamos fazer um estudo novo de locais mais seguros para que a gente possa garantir a segurança da nossa população. Muito obrigado. Antônio, tem alguma pergunta? Tenho sim, Leandro. Olha só, a gente tem visto nesses 2 anos muitas prefeituras que são réis em processos na Justiça, processos que na maioria das vezes foram originados no Ministério Público, para que essas obras, enfim, saiam, para que as obras aconteçam, seja feita a contenção, que as pessoas saiam das áreas de remoção. As prefeituras da Serra são réis nesses processos. Só que aí as prefeituras vão postergando, recorrendo, vão empurrando para frente e acaba que as obras pedidas pela Justiça não saem do papel. Eu queria, Leandro, aproveitar que o prefeito está aí, está demonstrando que está entrando agora, está novo, com todo o gás, que eu queria que ele se comprometesse, que ele dissesse assim, vai sair do papel ou a prefeitura vai ficar recorrendo e empurrando para frente? Ok, Antônio. Antônio lembrou que existem muitas prefeituras na região serrana que respondem a processos no Ministério Público sobre a reconstrução, sobre as obras de contenção, as obras das casas, e as prefeituras recorrem o tempo todo a esses processos e as obras não saem do papel. Qual é a garantia de que as obras vão, de fato, sair do papel, esses processos não vão ser mais uma vez postergados? Os processos que nós temos aqui na Prefeitura é com relação àquele recurso que veio no ano da tragédia. Esse planejamento que nós temos agora, nessa parceria com o Governo do Estado, não tem nada a ver com aquele recurso, são outros processos. Portanto, da parte da Prefeitura, nós vamos ter todas as documentações solicitadas, eu estou com uma equipe preparada, trabalhando projetos, portanto, da parte do município não vai haver nenhuma dificuldade para que esses recursos cheguem e a gente possa concluir essas obras. Muito obrigado mais uma vez pela participação aqui no RJ. Antônio, voltamos ao estúdio. Beleza, Leandro, agradeço aí ao prefeito, também ao seu Valceneto, todo mundo que está participando aqui do RJ. E agora vamos mudar um pouquinho o rumo da conversa. Felizmente, quando a gente fala da tragédia, a gente, graças a Deus, tem notícias boas também para contar. Tem gente que conseguiu, cada um a sua moda, cada um a sua maneira, com iniciativas individuais. Teve gente sim que conseguiu dar a volta por cima. Leandro, você conseguiu, você conversou com essas pessoas, o que elas falam, o que elas comentam? Parece que é um astral diferente, a gente já consegue ver esperança, luz no fim do túnel, né?
É verdade, Antônio. Eu conversei com algumas pessoas durante essa semana e realmente existem boas notícias para dar. A economia da cidade se recupera a passos largos, graças aí aos investimentos, os incentivos do governo estadual, do governo federal e também a força de vontade dos empresários, que arregaçam as mangas para trabalhar. O setor da indústria, o setor da moda íntima, que é a marca aqui do nosso município, e também o setor hoteleiro, que traz os turistas aqui para a cidade, estão se recuperando, voltaram a empregar e ajudaram muitos friburguenses também a se recuperar dessa tragédia. A gente acompanhou um pouco dessa rotina nessas empresas. Eu e o cinegrafista Davi Mota preparamos uma reportagem. Veja agora. Na indústria metalmecânica, as máquinas não param. É o sinal da recuperação. Após a tragédia, muitas empresas investiram na modernização das máquinas. O computador dita o que a ferramenta vai fazer. Mas nem por isso os empregos diretos foram prejudicados. Mesmo com a oferta de impostos mais baixos em municípios vizinhos, os empresários do setor continuaram em Nova Friburgo. Segundo a Firjan, são 80 empresas na cidade. As indústrias resolveram que a contribuição e a obrigação que elas tinham era permanecer aqui e permanecer numa fase mais moderna, de maior investimento e maior competitividade. A moda íntima também já se reergueu. Produz 114 milhões de peças por ano, que vão para todo o país e até para o exterior. O polo representa 30% da indústria nacional de confecções. O setor tem um faturamento anual de cerca de 600 milhões de reais. É responsável pela geração de mais de 20 mil postos de trabalho. E graças a esses empregos, muita gente conseguiu recuperar o que perdeu por causa da chuva de janeiro de 2011. Patrick é um exemplo. Ele perdeu a casa onde morava com a família. Conta que sem um emprego, tudo seria ainda mais difícil. Perdemos coisas importantes, mas conseguimos recuperar coisas mais importantes ainda, que foi a vida da nossa família, o grupamento delas, entendeu? Tudo isso. E o amor que a gente tinha um por outro, cara. Sem um emprego, com certeza, acho que eu nem por aqui estaria ainda. Esta empresa mudou de endereço, está em um prédio maior, se reestruturou e investiu ainda mais nos funcionários. Só aqui são aproximadamente 120 pessoas empregadas. Poder contar com seu salário, para poder alugar um outro imóvel, para poder comprar tudo de novo, porque perdeu tudo que tinha em casa, então precisa contar, saber que vai ter o pagamento, para poder continuar investindo e continuar crescendo e tendo oportunidade de crescimento tanto profissional quanto pessoal. No setor hoteleiro da cidade, os sinais da recuperação também já podem ser notados pelos empresários. Neste hotel, com vista para o centro da cidade, a aposta para incentivar ainda mais a vinda dos visitantes foi nos pacotes promocionais. Por aqui, já é difícil encontrar um quarto vazio nos fins de semana ou nos feriados. E a proprietária espera notícias ainda melhores daqui para frente. Eu acho que a gente superou até as expectativas, E com muita união, de fato, a gente, claro, nunca está satisfeito, a gente espera sempre mais, As expectativas não estão todas saciadas, nós precisamos atingir mais e mais e mais e cada vez mais. 2 anos depois da tragédia, do alto, é possível ter uma noção do potencial da cidade em se mostrar forte e recuperada. Muito bom a gente poder mostrar esses bons exemplos. Olha, o RJ volta daqui a pouquinho e traz um show que emocionou muita gente ontem. Luísa Posse e Zizi Posse cantaram juntas em Campos. Mãe e filha no palco. A gente volta já 12h45. Vai e vem o evento pré-carnavalesco que começaria hoje na cidade de Nova Friburgo, justamente na Praça do Suspiro. Vamos dar uma olhada lá nas imagens. Agora parece que a chuva deu uma parada, mas tem ido e voltado. Como seria um evento a céu aberto, bem no meio da praça, a chuva acabou atrapalhando. Mas a folia foi remarcada e vai ficar para o próximo fim de semana, nos dias 18, 19 e 20. E o RJ agora mostra um encontro entre mãe e filha, mas espera, não é um encontro de quem não se vê há tempos, mas uma união musical que atraiu um grande público em Campos. Zizi Posse e Luísa Posse fizeram um show juntas ontem na cidade. Foi uma noite em família. No palco, mãe e filha em uma mistura de gerações. Luísa
Luísa e Zizi Posse juntas levaram muita emoção ao público, com novos e antigos sucessos que marcaram época. Uma maravilha dessa, né? Vendo mãe e filha cantando, a geração, a minha, né? E agora da filha dela, dos meus filhos também. O show faz parte do novo DVD, Luísa Posse Segue Cantando, onde a cantora faz um dueto com a mãe. Sérgio parecia estar em estado de êxtase, hipnotizado com o show. Um show realmente de nível, né? Uma qualidade muito grande. E você vê mãe e filha, né? Com esse talento, cantando junto. Essa união de família está realmente espetacular. E se o show é em família no palco, com o público não poderia ser diferente. Seu Edson aproveitou para reunir a dele e curtirem todos juntos. Todo unido, todo mundo junto, vai passando de geração para geração. Para isso, o mais novo da geração é o Netinho. Nossa, existe um DNA, existe uma honra, existe uma família, um seio familiar que ancestral até de gerações e gerações para trás. Então, isso tudo vem muito à tona, fica muito mais emotivo, um show muito mais emotivo, com certeza. É impossível deixar de ter em qualquer lugar, no palco, na rua, na fazenda ou numa casinha de sapê. Mas é impossível deixar de ter, porque é um vínculo real, né? Então existe, a gente não faz esforço para ter esse vínculo, ele existe. E quando está no palco, que é o meu lugar de trabalho, o lugar dela de trabalho, e é mais gostoso ainda, porque dá pra gente trabalhar e se divertir e curtir em família também, é muito bom. A gente fica por aqui, outras notícias logo mais no RJ segunda edição ou no g1.com.br/InterTVRJ. Muito boa tarde e um ótimo fim de semana para você.